Olá pessoal da 13M, então hoje em Biologia nós vamos usar o livro didático nas páginas 39 a 47 e o livro de atividade nas páginas 23 a 27. Bom, na página 39 é o início de um conteúdo, tá? Que é transporte e nutrição vegetal. Bem, então aqui tá falando para nós que para a planta sobreviver, ela precisa de recursos no ambiente, né? Ela precisa se nutrir, ela precisa de água, de sais minerais e das substâncias que são absorvidas através da fotossíntese, são produzidas através da fotossíntese, tá? Então, aqui, essa parte, a gente vai estudar todo esse transporte dessas substâncias, tá? Da água e sais minerais da raiz até o topo e dos nutrientes produzidos pela fotossíntese das folhas até a raiz, tá? Então, a gente vai ver todo esse contexto de transporte desses nutrientes que são importantes para a planta, tá? Vamos lembrar também que a planta, ela transpira, ela libera água como transpiração, tá? Então, ela tem a perda de líquido através da transpiração. Onde é que ela vai transpirar? Principalmente pelas folhas, tá? Bom, nutrição mineral das plantas, então, aqui, ó. Então, diz assim para nós o livro de vocês. Por meio das raízes, as plantas retiram água e sais minerais do solo. Esses nutrientes são essenciais ao seu desenvolvimento e constituem sua nutrição inorgânica, formando a seiva bruta. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que a seiva bruta, ela é a água e os sais minerais, tá? Ela vai da raiz, tá? Principalmente pela zona pilífera, que é absorvida lá da raiz, até as folhas, tá? Então, ela vai ir contra o gradiente, vamos dizer assim, tá? Ela vai de baixo para cima, esses nutrientes. Então, aqui para nós tá dizendo que a absorção dos sais minerais, ela ocorre através do transporte ativo, tá? Então, ela vai ter um gasto de energia para conseguir absorver esses sais minerais do solo, tá? Já a água, ela acontece pelo processo osmótico, tá? Lembrem, onde tá mais concentrado de soluto, vai entrar mais água, tá? Aí aqui fala para nós, para isso as células das raízes devem apresentar maior concentração de solutos, elas têm que estar hipertônicas, para o solo conseguir absorver, para a raiz conseguir absorver a água do solo, tá? Em relação, o solo deve ser menos concentrado e hipotônico, tá? Lembrem que o transporte osmótico é o transporte de água, de solvente. Da onde? De onde tá menos concentrado de soluto para onde tá mais concentrado de soluto, tá? Então, os sais minerais, eles têm que entrar através do transporte ativo, vai deixar as células da raiz concentradas, né? Mais concentradas de soluto, e aí a água entra, tá? Aí assim que diz assim para nós, assim a água penetra as células dos pelos absorventes que passam a solução para as células vizinhas, que é chamada de xilema. Então, lembrem, o xilema transporta a seiva bruta, que é a água e sais minerais, tá? Bom, aqui, ó, tá mostrando para nós que a seiva bruta, ela pode ir por duas vias, tá? Ela tem duas vias que ela pode ser transportadas. Então,
a via simplasto, ó, que a água se desloca por osmose por dentro das células da epiderme e dos parênquimas, tá? Do córtex até atingir o xilema, ok? E a via apoplasto, ó, que a água e sais minerais, eles passam pelos espaços entre as células. Então, ela pode passar por dentro das células, por via simplasto, ou por entre as células a partir da via apoplasto, tá? Aí aqui diz, ó, o fluido fluindo livremente desde a epiderme, passando até o córtex, até atingirem a endoderme. Na endoderme, o movimento da água é obstruído pelas estrias de Casperi, tá? Passando a ocorrer até o cilindro pela via simplasto, tá? Então, ela vai precisar da via simplasto depois. Aqui, ó, no quadradinho, fala pra gente o que é essas estrias de Casperi, que é uma faixa, ó, faixa de suberina ao redor das células. Então, aqui, ó, tem uma representação da raiz, um corte da raiz. Aqui a medula, onde tá o xilema e onde tá o floema, tá? Aqui, ó, essa partezinha vermelha, esses tracinhos vermelhos, é a estria de Casperi, que impede, né, que os líquidos, né, que os nutrientes passem por via apoplasto, e aí ela tem que acontecer por via simplasto, por dentro das células, tá? Aqui tá a membrana plasmática, e aqui, ó, o pelo radicular mostrando pra nós como é que acontece a via simplasto, que é aquela que acontece por dentro das células. Então, ela vai passar por dentro de todas as células até chegar lá no xilema. Aqui tá mostrando a via simplasto, ó, que ela vai pela lateral, pelos espaços entre as células. Quando ela chega aqui, ela tem essa barreira da estria de Casperi. Aí ela começa a fazer a via simplasto, tá? Ela entra, vou ser redundante, ela entra para dentro da célula, tá? E aí, dentro da célula, ela consegue ser transportada até o xilema, tá? E aí, do xilema, essa água e esses sais minerais vão ir pro resto da planta, tá? Aqui tá mostrando pra nós o córtex, onde é o córtex, né? Onde começa a epiderme, aqui a medula, como eu já falei pra vocês, o periciclo e a endoderme, tá? Bom, vamos lá pra página 40. Aí aqui na página 40 tá falando sobre os transportes de macronutrientes e de micronutrientes, tá? Então, aqui tá dizendo pra nós que eles são essenciais, que esses sais minerais, eles são essenciais pra planta, tá? Bom, os macronutrientes são os que a planta necessitam em maior quantidade, tá? Então, que ela precisa de muito mais para sobreviver, que é o carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio. Os micronutrientes já são os nutrientes que as plantas precisam com menor quantidade, tá? Com menos quantidade. Que aí é o ferro, boro, cobre, manganês, cloro e zinco. Tanto os minerais que ela precisa em macro quantidade quanto os em micro, eles são essenciais para a vida da planta. Então, qualquer um que ela fique com falta vai fazer um efeito negativo na planta. A mesma coisa que o excesso desses nutrientes também pode fazer mal para a planta, tá? E aí aqui tá falando, ó, que a presença de sais minerais no solo pode ser adequada ao tipo de planta que vai se desenvolver. Sua falta ou seu excesso pode prejudicar. Foi isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqui, quando tem viveiros de flores, de plantas, os proprietários, eles conseguem manter um equilíbrio desses nutrientes, tá?
a partir de fertilizantes e adubos, e alguns eles são colocados direto no solo, alguns desses elementos, tá? Bom, aqui tá falando da transpiração vegetal. Aqui no Conexões, antes da gente começar a transpiração vegetal, aqui no Conexões está falando sobre a nutrição inorgânica vegetal e os micro-organismos, tá? Que é quando a gente tem associação de bactérias e fungos com as raízes das plantas. Ó, quando a gente tem a associação de fungos, a gente tem as micorrizas, que elas ajudam a degradar determinados nutrientes que são importantes para a planta, tá? Então, é uma associação benéfica essa para a planta, tá? Aqui, ó, as bactérias, elas vão atuar na decomposição de algumas matérias orgânicas também. Então, essa associação aqui de algumas bactérias e alguns fungos com as raízes das plantas, elas são importantes e necessárias, tá? Bom, voltando aqui para a transpiração vegetal, então é um mecanismo que a planta, ela elimina parte do líquido que ela tem no corpo, tá? Através de onde? Através dos estômatos que ela tem nas folhas, tá? Na parte de baixo das folhas que a gente já tinha visto anteriormente. Ela é realizada também pela cutícula, mas a cutícula ela já tem uma deficiência maior para essa parte de transpiração. Então, aqui, ó, a gente tem a transpiração total, a transpiração estomática, né, que é pelos estômatos, que ela é 90% da transpiração, e a cuticular, que é 10%, tá? Essa transpiração estomática, que é feita pelos estômatos, a planta, ela consegue equilibrar, ela consegue ou transpirar um pouco mais ou transpirar um pouco menos, dependendo do ambiente onde ela está inserida e se ela tá com escassez de água ou não, tá? Então, aqui diz assim, ó, que a presença da cutícula, sobretudo nas folhas, impede a transpiração excessiva da planta, tá? No caso das xerófilas, né, que são plantas de lugares secos, a cutícula, ela apresenta espessura maior. Então, no lugar que a planta ela é de um ambiente seco, ela tem que transpirar muito menos. Porque se ela começa a transpirar muito, ela vai morrer desidratada, tá? Lembrem que ela tem parênquimas específicos para manter a reserva de água, de líquido. Então, ela não pode perder líquido, tá? Então, elas vão ter algumas estratégias, enquanto que algumas plantas que estão em ambientes alagados, elas não têm o porquê de fazer reserva de líquido, tá? Bom, aí diz assim, ó, com maior depósito de cutina, o que evita a perda excessiva de água, tá? A principal maneira de eliminar a água pela transpiração ocorre pelos estômatos, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Os estômatos são os principais mecanismos de liberação de água pela transpiração da planta, tá? Porque ela consegue controlar os estômatos. Os estômatos, eles se abrem e se fecham, eles são células vivas que a planta controla, que se situam principalmente na epiderme inferior da folha, então lá na parte de baixo da folha, tá? Cada estômato é constituído de 2 células estomáticas clorofiladas. Elas têm clorofila, elas são verdes. Denominadas células guarda. Então, a planta, os estômatos, têm 2 células guarda. Essas células guarda são as que vão abrir e fechar. Ó, elas apresentam concavidades dispostas uma frente a frente, uma de frente para a outra, tá? Na face côncava, a parede celular é mais espessa e forma uma abertura, um poro, que é chamado de ostíolo, tá? Então, um buraquinho poro é chamado de ostíolo, por onde ocorre a transpiração em trocas gasosas. Então, a gente vai ver agora aqui, ó, tá? Como é que acontece o processo de fechamento e abertura dos estômatos. Bom, aqui, ó, tem representação do estômato fechado e do estômato aberto. Primeiro eu vou mostrar pra vocês. A célula
da epiderme, o ostíolo, que é o buraco, né, por onde vai acontecer a transpiração, o núcleo, cloroplasto, que deixa a célula verde, os vacúolos da célula e as células guarda, tá? Essas daqui são as células que tem a tal da concavidade, uma de frente para outra, para ela se abrir e fechar, tá? Aqui tem um processo de liberação de água, que agora a gente vai ver, e aqui as células guardas fechadas, tá certo? Flácidas, como a gente diz aqui. Bom, olha só, vamos ir lendo esse resuminho aqui, esse textinho aqui, a gente vai vendo, vai tendo a explicação. Então, o mecanismo de fechamento e abertura dos estômatos, ele está diretamente relacionado à fisiologia vegetal, proporcionando a ocorrência de processo de transpiração e fotossíntese e manutenção do fluxo da seiva bruta pelo xilema. Então, a célula ela só vai liberar líquido se ela estiver num ambiente favorável para isso, tá? Se ela estiver conseguindo fazer sua fotossíntese de forma eficiente, se ela estiver conseguindo absorver a água de forma eficiente, tá? Então, ó, a luz solar é o sinal ambiental mais importante na regulação do movimento estomático. Além dela, a oferta de água no solo, a temperatura do ambiente, a concentração de gás carbônico, a presença ou não de vento, o sombreamento ou não da folha. Então, todas essas características aqui, elas são importantes para o funcionamento perfeito dos estômatos, tá? Então, tem que ter uma quantidade de água específica, temperatura e tudo mais, tá? Na presença da luz, ocorre a fotossíntese, que a gente já viu, né? E a consequente redução do CO2 no interior das folhas, o que induz a abertura dos estômatos caso haja suprimento suficiente de água. À noite, quando não há luz natural, portanto, não há demanda de CO2 dentro da folha, a abertura estomática é menor. Então, quando ela tá num ambiente iluminado, com uma quantidade boa de luz, ela abre os estômatos para fazer a transpiração. Quando ela tá num ambiente pouco iluminado ou com pouca água, ela vai acabar fechando mais os estômatos, tá? Por isso que a gente não molha as plantas no verão no sol, no horário de sol, de pico de sol, porque os estômatos estão ali abertos e a planta tá transpirando. E aí, se tu começa a colocar mais água na planta, mais aí ela vai transpirar, tá? Então, é um trabalho de encher um balde furado, tá? Por isso que a gente espera cair o sol, começar o anoitecer para molhar as plantas, porque aí a gente consegue ter essa absorção de água eficiente pela planta, tá? Ou no inicinho da manhã, tá bem? Então, aqui, ó, a abertura e fechamento dos estômatos também são induzidos pela variação dos íons potássio. Aqui, ó, potássio aqui, ó, tá vendo? No interior das células. Por que o potássio? Porque a água vai entrar nas células, aqui no vacúolo das células, por osmose, tá? Então, tem que ter uma concentração maior de soluto dentro da célula para a célula receber água. Então, aqui diz assim, ó. Os estômatos podem se abrir quando há um acúmulo de potássio. Assim, as células guarda ganham água por osmose, se tornando túrgidas. Então, aqui, ó, vai entrar o potássio, tá? Para a célula, através lá da bomba de sal de potássio. A água vai entrar por osmose para essa célula, porque aqui dentro da célula a concentração de soluto vai estar muito maior do que fora da célula. Então, a água vai entrar, ela vai ficar túrgida, vai ficar gordinha, tá? E aí,
o orifício, né, o ostilo vai se abrir. E aí vai ter a transpiração, tá? Quando tem saída de potássio, quando o potássio retorna para fora da célula, a gente tem a perda de água por osmose, porque a água vai ir lá junto com um gradiente, né? Já que na célula o ambiente tá menos concentrado de soluto que fora da célula, a água vai ir para fora da célula. Essas células aqui, elas vão ficar flácidas, né? E elas vão se fechar. E aí a gente tem vamos dizer assim, vai parar a transpiração, tá? Ó, aqui diz assim, ó, assim os estômatos fecham-se, evitando que a planta sofra desidratação, tá? Então, no momento que tem esse equilíbrio, os estômatos se fecham e a planta não libera mais água através da transpiração, tá? Então, é bem simples esse processo de abertura e fechamento dos estômatos, ok? Condução das seivas, tá? Então, ó, a água e sais minerais absorvidos do solo formam a seiva bruta, que a gente já ouviu falar, né? A gente já conversou bastante. E ela deve chegar até as folhas, então ela deve ir contra o gradiente. Lembra que eu falei para vocês? Para isso é necessário um conjunto de células de transporte constituindo os vasos lenhosos ou vasos do xilema. Chegando às folhas, as regiões clorofiladas do caule, ocorre a fotossíntese e a formação da seiva elaborada, ou seiva orgânica, tá? Os compostos orgânicos, que é principalmente a glicose, são produzidos pela fotossíntese e são distribuídos para as partes da planta através dos vasos liberianos ou vasos do xilema, tá? Então, a seiva bruta, ela tem que ir pelos vasos do xilema da raiz até as folhas, e a seiva elaborada, que é a fotossíntese, ela tem que sair das folhas e ir até a raiz pelos vasos do floema, ok? Mecanismo de condução da seiva bruta, né? Que é aquela que vai contra o gradiente. Então, a seiva bruta, ela é transportada contra a força da gravidade, porque ela vai de baixo para cima, assim como explicar a subida da seiva bruta em uma sequoia de 100 metros. Como é que a seiva chega lá no topo da sequoia que tem 100 metros, tá? Então, o mecanismo envolvido neste processo é explicado pela teoria da coesão, tensão e transpiração, ou teoria de Dickson, tá? Aí aqui, ó, tá falando para nós, né, que essa teoria ela foi proposta pelo botânico inglês, né, o Dickson, lá no século XIX, se baseia no fato de existir uma coesão, um atrito entre as moléculas da água, tá? Para que elas se mantenham unidas e que elas consigam ser puxadas, ó, pela força de sucção gerada pela transpiração. Então, a transpiração é um processo necessário para a água chegar lá no topo da folha, tá bem? Aí aqui diz para nós que a teoria de Dickson, ou sucção transpiratória, sugere que quanto maior a transpiração das folhas, mais rápida será a subida da seiva bruta pelo xilema, tá? Então, quanto mais a planta consegue transpirar, mais nutrientes, sais minerais e água chegam lá no topo da folha, tá? Aí aqui tem uma representação esquemática de uma planta com raiz e tudo mais. Aqui a raiz, o xilema, ó. Por osmose, a água se mexendo no xilema. As moléculas de água, ó, sofrendo essa coesão, né? Esse fluxo. Aqui já nas células do xilema, já no caule, ó. Esse fluxo de água sobe por tensão da raiz pro caule, ó. Tá? E aí chega lá na folha, nas nervuras da folha.
e parte é perdida através da transpiração, ok? Então, aqui, ó, vai ser, então, sempre contra o gradiente. Então, elas vão sempre sofrer essa tensão, tá? Elas vão sempre estar unidas. Lembrem que as células do xilema, elas têm essas barreirinhas, tá? Para impedir o retorno da água, ok? E o que faz elas virem para cima, elas serem sugadas para cima, é essa transpiração, essa necessidade de liberar esse líquido, tá? Mecanismo de condução da seiva elaborada, tá? Então, aqui a gente tem um esquema da folha, o floema, tá? Ó, o movimento da água para cima, o movimento da glicose para baixo, ok? Aqui, ó, é a absorção de água, tá? Dos vasos do xilema para os vasos do floema. A gente vai ver agora direitinho. Bom, então aqui, ó, tá dizendo pra nós que a seiva elaborada ela é produzida nas folhas, tá? Encaminhada pelos vasos do floema, né? Para todo o corpo da planta, né? Essa condução, ela é lenta, pois as substâncias orgânicas se tornam o meio mais concentrado e assim é necessário que a água entre por osmose. Então, é isso aqui que eu tava mostrando pra vocês. Como aqui tá mais concentrado, porque tem várias substâncias orgânicas aqui, parte dessa água que tá subindo lá pra folha, ela é perdida por osmose lá pros vasos do floema, tá? Eles vão sair do xilema e vão atravessar as células e vão chegar lá nos vasos do floema. Ó, assim é necessário que a água entre por osmose no floema, auxiliando o transporte. Então, essa diluição na água também vai facilitar com que essa seiva ela seja conduzida, tá? Esse movimento da seiva elaborada pelo floema denomina-se translocação, tá? Ó, translocação, transporte em massa. Ocorre em diferentes sentidos, pois todas as estruturas da planta dependem do seu recebimento, tá? Então, ela não vem só para baixo, ela vai para os lados também, tá? Aqui ela vai ter alguns escapes que vão fazer com que elas consigam chegar nas lateralidades da planta, vamos dizer assim. Quando a seiva elaborada atinge frutos, caule, raiz e gemas, as células desses órgãos retiram substâncias orgânicas, especialmente a sacarose, dos vasos liberianos, reduzindo a concentração dos solutos no interior do floema. Isso provoca